Olha só quem pode estar de volta no time do Verdão. É isso mesmo, família Palmeiras. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Manda uma link forte do G4, Band Esportes, Globo Esporte e também da ESPN. Lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo. Já deixa o like aí, fica até o final do vídeo e deixa aí no comentário a opinião de vocês. Será que o Palmeiras vai com força máxima contra o Ceará? Lembrando que no final de semana temos um jogo importantíssimo contra o Flamengo. Beleza, turma? Vamos para o vídeo. Palmeiras, né? Que joga amanhã contra o Ceará e vamos lá para a porta do CT. Nosso querido Felipe Cury traz as informações. Ó, deixou os escudos aqui para aparecer do lado esquerdo bonitão. Então, Felipe, conta pra gente quais são as novidades do Palmeiras pro jogo de amanhã. Achei que você ia mandar um sotaque cearense aí pra me chamar, né? Mas dessa vez ficou faltando. Vou deixar passar dessa vez, viu, Fred? Vou deixar passar dessa vez. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras, cara, porque o Paulinho treinou muito bem hoje aqui na academia de futebol. Essa é a grande novidade. Ele tinha treinado ontem também. O Palmeiras tem todo um cronograma individualizado pra ele, pra não forçar demais o Paulinho, já que ele teve uma fratura por estresse na perna. No ano passado, teve que passar por uma cirurgia e tudo mais. Mas ele treinou muito bem. Vai pra partida, assim como titular ou de repente começa no banco de reservas. O Mikael, outro jogador também que treinou bem, está se recuperando aí de um entorse no tornozelo, também fica à disposição do Abel Ferreira. E teremos para essa partida aquele ingresso popular, a partir de R$ 40. A diretoria do Palmeiras, inclusive, anunciou que vai fazer o mesmo esquema do ingresso popular para o jogo do final de semana diante do Flamengo. Mas é um ingresso um pouquinho mais caro, a partir de R$ 50, mas convenhamos, né, Fred? 2025, pagar R$ 50 para assistir um Palmeiras e Flamengo, tá bom demais, né, meu amigo? E no Allianz tem risco, Massa? Teve diminuição do preço do ingresso? Qual é a pegada? Pro fim de semana? Sim, 50 pratas é mais barato para No setor norte lá. Flamengo. É. Tá. 100, R$ 200 os preços. Caiu a ficha, né? Sim. Caiu a ficha que você... E hoje não. Hoje é preço hoje cheio. Não, amanhã, né? Amanhã é preço cheio. Não é preço cheio. Não, amanhã diminuiu. Diminuiu também. 40. Pô, que bom, hein? Que bom. E o Paulinho pode jogar isso? Muda tudo? Então, o Paulinho, ele está liberado para jogar, né? Ele aumentou a carga dele, jogou contra o São Paulo, 60 minutos, e depois ficou fora, ficou em repouso. Voltou a treinar ontem, tudo indica que ele ganhe minutos novamente no jogo contra o Ceará amanhã, né? Esse jogo amanhã, ele tem não que isso vá acontecer, mas as parmeiradas também às vezes acontecem nesses momentos, né? Acho que o Palmeiras está vivendo um novo momento, diferente daquilo que viveu em 2021 contra o CRB. Vejo que essa equipe, circunstancialmente, vai colocar os melhores fisicamente em campo, porque o Ceará, fisicamente, é um time muito forte, e tentar fazer o primeiro gol no início e depois negociar o jogo, né? Então começa aquela pressão em casa, porque o que o Ceará faz melhor é a transição contra-ataque. Bola parada, transição e contra-ataque, né? Ofensiva. Então, se o Palmeiras consegue fazer 1-0, ele pode, então, dizer ao Ceará, bom, quer jogar, vem jogar, e aí a tendência é as coisas com mais espaço se resolverem. Então, eu espero ver Maurício em campo o tempo todo, Felipe Anderson em campo o tempo todo, o Vanderlan do lado esquerdo, Marcos Rocha do lado direito, Bruno Fux e o Murilo, que está recuperando o jeito, Aníbal voltando para ser o camisa 5, o Rios está suspenso domingo, tem que jogar. Enfim, tenho algumas dúvidas quanto a quantos minutos vai jogar o Paulinho, se vai o Facundo, se Vitor Roque volta. Porque por ser um jogo mais físico, talvez o Flaco seja mais importante, na bola parada defensiva, inclusive. Enfim, tem alguns pontos ainda para resolver, mas tem treino hoje ainda, né? As coisas vão se resolver e decidir ainda amanhã. Seco para vocês. Quem corre mais risco, se é que alguém corre risco? O Flamengo ou o Palmeiras? A circunstância é a mesma. Ganhou fora de casa por 1-0, joga em casa. Não, o Palmeiras, porque o Ceará é da Série A, gente. Ah, não. O que vocês acham? Palmeiras, pra mim. O adversário do Palmeiras é muito mais forte, mas acho que é o Flamengo. Viu? Acho que é o Palmeiras, porque o adversário é o Ceará. Eu O Ceará é o quinto colocado, acho que ninguém sexto corre colocado do Campeonato Brasileiro, sétimo. Não, corre pouco, então. Pouco. Flamengo não corre risco, é isso? Acho que não. Zero? Zero. Palmeiras, quem sabe, mas acho difícil. Flamengo ou Corinthians? Hoje, os jogos Flamengo. de hoje, 9h30. Flamengo. E o adversário do Corinthians é mais difícil que o do Flamengo.
Não, esse é o cara que você tem que ter amizade. 2 Ele ali, metros ó. e 10, tem que ter só amizade, não tem outro jeito não. Mas a questão é a seguinte, Palmeiras aí fechando a preparação para enfrentar o Ceará pela Copa do Brasil nesta quinta-feira, o último treino na manhã desta quarta-feira, com novidades em relação ao último jogo, porque Vitor Roque e o Paulinho estão treinando normalmente com a equipe, os dois que foram dispensados, não foram na lista de relacionados nessa partida contra o Bragantino, mas a dúvida é o Paulinho que segue esse trabalho individualizado, então é a dúvida se ele será relacionado novamente, ficou fora dos 2 últimos jogos do Palmeiras, o Vitor Roque tá ok, foi dispensado para acompanhar o velório da avó. Novidade também, a volta do Mikael, o zagueiro que está recuperado da contusão no tornozelo, não joga há um mês, mas está treinando normalmente e já fica à disposição do técnico Abel Ferreira. Abel Ferreira, que desafiou o Cachoeira, está de volta ao banco de reservas, ele que estava suspenso no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, também estará suspenso no próximo jogo contra o Flamengo, mas pode trabalhar nesse jogo contra o Ceará. O Palmeiras leva a vantagem, venceu o primeiro jogo por 1-0, mas todo cuidado é pouco, porque em 2021 o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, também na terceira fase, num cenário bem parecido contra o CRB. Venceu o primeiro jogo fora de casa, perdeu no Allianz Parque, que depois foi eliminado nos pênaltis, o Abel Ferreira que tem o título da Copa do Brasil em 2020. Ele vem fazendo mudanças na equipe, está girando o elenco, né, por conta aí dessa reta final de preparação antes do Mundial de Clubes. São 4 jogos do Palmeiras, contando esse contra o Ceará, e nos últimos jogos ele fez pelo menos 5 mudanças na equipe. Então a gente pode esperar aí mais mudanças em relação ao último jogo contra o Bragantino, de 3 a 5 mudanças. O Palmeiras já enfrentou o Ceará 4 vezes na Copa do Brasil, foi eliminado em 94 foi eliminado, empate em casa por conta do gol qualificado, agora não tem essa situação, passou em 97, 98 e 2020, nunca perdeu. O Ceará também não vence fora de casa desde a partida contra o Sergipe pela Copa do Brasil em fevereiro, então são 3 meses sem vencer fora do Ceará, fora de Fortaleza, mas como eu disse, todo cuidado é pouco numa situação como essa de Copa do Brasil. E fica um convite, daqui a pouquinho tem entrevista aqui exclusiva com o Maurício, um dos destaques do Palmeiras nesse início de temporada, vice-artilheiro com 7 gols, a gente vai falar com o Maurício e depois a entrevista no F-Show e também nos programas da ESPN, o Sport Center, segunda, terceira e quarta edição. Dando sequência às informações aqui, família Palmeiras, uma notícia lá do Lance, onde fala, jogador de aniversário do Palmeiras falou sobre expectativa para o Super Mundial. El Sarrat, atacante do Al Ahly, espera bom desempenho da equipe egípcia na competição. O Al Ahly está no grupo A do Mundial de Clubes junto com Palmeiras, Porto e Inter Miami. Em entrevista à FIFA, o atacante do time egípcio, El Sarrat, falou sobre a expectativa de enfrentar Lionel Messi e da empolgação para a disputa da competição. Ele falou, sem dúvidas, enfrentar Inter Miami com Messi, o maior jogador do mundo, sem falar de outras estrelas, na partida de abertura é algo enorme. Será um jogo difícil para as duas equipes. As previsões costumam favorecer o time da casa que joga na frente de seus torcedores. E continuou, estamos confiantes que nossos torcedores comparecerão em peso, como de costume, para nos apoiar. Não dá para descrever o quanto estou empolgado para esse torneio, por ser a primeira edição, tudo fica mais especial e histórico. Bom, o time egípcio enfrentou o Palmeiras 2 vezes, enfrentou Fluminense, Inter, Flamengo e Corinthians, todos pelos Mundial de Clubes. A única vez que o Al Ahly superou o time brasileiro em jogos oficiais foi em 2020, quando o time bateu o Palmeiras nos pênaltis e ficou com o 3º lugar no Mundial. Beleza, família Palmeiras? Essas foram as informações de hoje. Foco total aí para quinta-feira contra o Ceará, um jogo que vai ter um ingresso mais acessível também contra o Flamengo no final de semana, e que a gente possa buscar essa classificação da Copa do Brasil e, valendo um jogo de 6 pontos no final de semana, conseguir a vitória diante do Flamengo. Deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.